Fala galera do canal! Vamos começando mais um vídeo do canal X Investimentos Esportivos e para esse sabadão, 4 de junho de 2022, teremos 10 palpites. Dia de grade cheia, jogos no Campeonato Brasileiro, jogos na Argentina e Nations League. Mas antes da gente começar, já vai se inscrevendo no canal, já deixa aquele like para compartilhar mais ainda o vídeo com outras pessoas e ative as notificações para não perder mais nenhum vídeo, nenhum conteúdo aqui do nosso canal. Então bora, sem muita conversinha, vamos começar os trabalhos do dia. Primeiro jogo, Atlético Tucumã e Colón. Jogo válido ali pela primeira divisão argentina, primeira rodada que já teve abertura ali, que vai ter a abertura, né, com o jogo do Barracas com o Central de Córdoba, e aqui a gente vai ter Atlético Tucumã e Colón, duas equipes boas ali do Campeonato Argentino. Colón ali em competições internacionais, o Tucumã sempre fazendo competições muito duras no Campeonato Argentino, e para esse jogo, por mais que seja uma competição muito truncada, a gente espera um cenário de gols, até porque o Atlético Tucumã nos últimos 5 jogos, em todas as partidas, a equipe teve ao menos 2 gols ou mais em seus jogos. Já o Colón, nos últimos 5 duelos da equipe, também tivemos ao menos 2 gols ou mais. E quando essas duas equipes se enfrentaram nos últimos 5 confrontos, em todos eles também tivemos ao menos 2 gols ou mais no placar. Por isso o nosso palpite para esse jogo vai ser no mais de 2.0 gols asiáticos. A odd está na casa de 1,50, uma cotação muito boa para duas equipes que vinham jogando a Copa da Liga Argentina. Uma Copa que foi vencida pelo Boca, mas que tinha todas essas equipes aqui da primeira divisão nacional. São duas equipes que vêm com excelente retrospecto na questão de gols. O Tucumã nos últimos 5 jogos sempre tivemos 2 gols. O Colón a mesma coisa. Quando se enfrentam também temos a perspectiva de ao menos 2 gols. E o asiático é aquele negócio, saindo 2 gols a gente não perde, não ganha. A gente vence com 3 gols ou mais. Só perde com 0-0 ou 1-0. Mas pelo que essas equipes vêm desempenhando nos últimos jogos, 2 gols aqui é bem possível. Então mais de 2.0 gols asiáticos, odd na casa de 1,50 é o nosso palpite para esse jogo. Passando agora para Hungria e Inglaterra, Nations League, Liga A, que corresponde à primeira divisão, grupo 3, um grupo complicadíssimo, que ainda tem Alemanha e Itália. Hungria caiu num grupo extremamente complicado nessa Nations, e jogo também para o mercado de gols, até porque a Hungria nos últimos 5 jogos, em 3 partidas, ao menos 2 gols foi possível nesses 3 jogos. Já a Inglaterra, nos últimos 5 duelos da equipe inglesa, em todos eles também tivemos ao menos 2 gols ou mais. E quando essas duas equipes se enfrentaram nos últimos 5 confrontos diretos, em todas essas partidas também tivemos ao menos 2 gols ou mais no placar. Por isso o nosso palpite para esse jogo, primeira divisão da Nations League, também vai ser no mais de 2.0 gols asiáticos. A odd está na casa de 1,56, uma cotação muito boa para uma Inglaterra que pega teoricamente a equipe mais fraca do grupo, já precisa pontuar, já precisa vencer se quer classificar nessa Nations, até porque tem adversários pesadíssimos, então tem que pontuar contra a equipe mais fraca. Vem de uma sequência muito forte, vencendo Costa do Marfim, vencendo Suíça, San Marino, Albânia, empatando com a própria Hungria. Ou seja, é um jogo muito importante para a Inglaterra, que precisa fazer os 3 pontos, precisa começar bem essa Nations, e pega a equipe da Hungria, que vai brigar a todo custo para não ser rebaixada num grupo com 3 campeãs mundiais. Por isso eu acredito que 2 gols aqui é bem possível, então mais de 2.0 gols asiáticos, odd na casa de 1,56 é o nosso palpite para esse jogo. Passando agora para a Itália e a Alemanha, outro jogo que completa esse grupo 3, o grupo aqui mais complicado dessa Nations, 2 campeões mundiais e jogão de bola que a gente, claro, espera mercado de gols. Até porque a Itália chega para essa partida, depois de perder a finalíssima e ser eliminada da Copa do Mundo, não vai participar esse ano, chega aqui com nos últimos 5 jogos, em 3 partidas a equipe também teve ao menos 2 gols ou mais em seus jogos. Já a equipe da Alemanha, nos últimos 5 confrontos da equipe, em todos eles também
também tivemos ao menos 2 gols ou mais. E quando essas duas equipes se enfrentaram nos últimos 5 confrontos, apenas um acabou 0 a 0. Em todos os outros, sempre tivemos 2 gols ou mais no placar. Por isso, nosso palpite para esse jogo, que vale muito para essas equipes buscando a classificação, vai ser no mais de 2.0 gols asiáticos. A odd está na casa de 1,47, mas é joguinho ali com 3, 5 minutos, cotação batendo 1,50. A gente recomenda ali pegar um pouco maior, até porque é melhor no longo prazo. A gente está falando daquele grupo super complicado. Aqui quem vencer dá um passo muito grande à frente, aí até porque depois vai pegar só a Inglaterra, só, né, entre aspas, e depois tem a Hungria ali para fazer os 3 e depois mais 3 pontos jogando fora e dentro de casa. Então um jogo muito importante, quem vencer aqui dá um passo muito importante. Empatar é muito complicado para as duas, até porque a Inglaterra deve fazer um resultado positivo, mas é um grupo muito aberto, vai depender muito dos jogos dessas equipes. Mas para esse jogo, por ser uma Itália que vem precisando se redimir e de uma Alemanha que vem muito bem fazendo e tomando gols em certas partidas, tomando até gols de equipes consideradas muito fracas, eu acredito que esse jogo deve ter uma tendência de ao menos 2 gols. Então, mais de 2.0 gols asiáticos, odd na casa de 1,50 ali com 5, 3 minutos de jogo, é o nosso palpite para Itália e Alemanha. Passando agora para Bahia e Criciúma, jogo da Série B do Campeonato Brasileiro, onde a gente tem o Bahia ali no G4 com 16 pontos na quarta posição e o Criciúma ali em 15º com 10 pontos. Série B bem embolada, duas equipes em opostos na tabela, mas separadas por 6 pontos. Jogo de Campeonato Brasileiro, jogo de tendência de truncado, mas com boa quantidade de gols, principalmente Bahia e Criciúma, que nos últimos 5 jogos a equipe baiana em 3 partidas teve 2 gols ou mais em seus jogos. Já o Criciúma, nos últimos 5 jogos, também em 3 tivemos 2 gols ou mais. E quando essas duas equipes se enfrentaram nos últimos 5 confrontos diretos, em 3 desses duelos, também tivemos a presença de 2 gols ou mais no placar. Por isso, nosso palpite para esse jogo na segundona do Campeonato Brasileiro vai ser no mais de 1.5 gols. A odd está na casa de 1,50, uma cotação muito boa para um Bahia, que precisa vencer para continuar ali no G4 e continuar a caça do Cruzeiro, que hoje já está a 6 pontos da equipe baiana, e o Criciúma nem precisa falar. A equipe está ali a 1 ponto do Z4, precisa vencer ou precisa mesmo pontuar fora de casa para começar a dar um salto na tabela ou continuar pontuando para no final da temporada escapar do rebaixamento. Jogo, cara, de muito truncado, mas que o Bahia deve vir para cima, principalmente depois da derrota para Tombense fora de casa. A equipe está no G4, pega um Criciúma que também vem de uma derrota dentro de casa para o Cruzeiro. Então um jogo que eu vejo com boas possibilidades tanto para Bahia como para Criciúma, e com isso possibilidade de ao menos 2 gols. Então mais de 1.5 gols, odd na casa de 1,50 é o nosso palpite para esse jogo. Passando para outro jogo dessa Série B, Novo Horizontino e Sampaio Corrêa. Jogão aqui de duas equipes bem medianas, né, bem intermediárias aqui dessa Série B, onde a gente tem o Novo Horizontino na sua primeira participação em sexto com 13 pontos e o Sampaio Corrêa em nono com 11 pontos. Duas equipes que podem encostar muito bem ali no G4 caso vença essa partida, e um jogo muito importante. E mercado de gols aqui com a boa tendência, até porque o Novo Horizontino nos últimos 5 jogos, em 3 partidas, a equipe teve 2 gols ou mais em seus jogos. Já o Sampaio Corrêa nos últimos 5 jogos, em todos eles tivemos 2 gols ou mais nos confrontos da equipe maranhense. Não temos confrontos diretos entre essas equipes, até porque o Novo Horizontino é sua primeira participação nessa Série B. Mas tendo em vista o que essas equipes vêm fazendo nos últimos jogos, o nosso palpite vai ser no mais de 1.5 gols. A odd está na casa de 1,55, cotação muito boa para um time sexto colocado contra o nono. O sexto que já marcou 9 gols e tomou 9 gols, e o nono que já marcou 10 gols e tomou 10 gols. Ou seja, são duas equipes que fazem e tomam muitos gols, tanto que o saldo delas estão zerado de ambas as equipes. Mostra que é um jogo com cara de gols, até porque o Novo Horizontino vem de uma derrota para o CSA por 2-1, precisa voltar a vencer dentro de casa, enquanto o Sampaio Corrêa vem de uma boa vitória sobre o Guarani jogando no Maranhão. Por isso, mais de 1.5 gols, odd na casa de 1,55 é o nosso palpite para esse jogo.
Passando agora para Avaí e São Paulo, jogo da Série A do Campeonato Brasileiro. São Paulo que hoje está ali em quinto lugar com 13 pontos a 2 pontos da liderança e o Avaí em 13º com 10 pontinhos. Série A muito embolada, é um dos inícios mais disputados dos últimos anos, então um jogo que vale muito para essas duas equipes, até porque esse começo de temporada tá muito embolado. Quem vence dá um salto gigantesco na tabela. E outro jogo também com claras possibilidades de gols, até porque o Avaí, que vem de 3 derrotas seguidas nos últimos 5 jogos, em 4 deles a equipe teve 2 gols ou mais em seus jogos. Já o Ceará, o São Paulo, na verdade, nos últimos 5 jogos, em 4 partidas, também tivemos 2 gols ou mais no placar. E quando essas duas equipes se enfrentaram nos últimos 5 jogos, em 3 partidas, também tivemos 2 gols ou mais. Por isso, nosso palpite para esse jogo lá na ressacada vai ser no mais de 1.5 gols também, cotação na casa de 1,50 e uma cotação boa para um São Paulo que já fez 14 gols, o melhor ataque da competição do Campeonato Brasileiro, mas já tomou 10, ou seja, tá fazendo muitos gols, mas também tá tomando muitos gols. O Avaí, por sua vez, já marcou 9 gols, uma quantidade boa, mas tomou 12. Ou seja, são equipes que tomam muitos gols numa competição que tem uma tendência de ser travado. O Avaí vem de 3 derrotas seguidas, todas elas por 2-1, enquanto o São Paulo vem de um empate com o Ceará dentro de casa, então perdeu pontos. Precisa recuperar isso, nem que seja fora de casa contra a equipe do Avaí, que teoricamente é mais fraca tecnicamente, mas ainda assim a equipe catarinense tem tudo para fazer um bom jogo e quem sabe até 2 gols, até porque a equipe nos últimos 4 jogos sempre teve essa perspectiva e vem de 3 derrotas. Sem falar que o São Paulo também vem muito bem, a 2 pontos do líder Palmeiras. Por isso, mais de 1.5 gols, odd na casa de 1,51 é o nosso palpite para esse jogo. Passando para outro jogo dessa Série A do Campeonato Brasileiro, Ceará e Coritiba, jogo na Arena Castelão, onde a gente tem a equipe do Coritiba surpreendentemente com um bom início em quarto lugar com 13 pontos e o Ceará que saiu ali da zona do rebaixamento depois do Clássico Rei em 15º com 9 pontos. Jogo para o Ceará continuar sua ascensão na temporada e jogo para o Coritiba continuar na parte de cima da tabela. Lembrando também que o Ceará nos últimos 5 jogos, em 3 partidas a equipe teve 2 gols ou mais em seus jogos. Já o Coritiba nos últimos 5 confrontos, em 3 deles também tivemos 2 gols ou mais. E quando essas duas equipes se enfrentaram nos últimos 5 confrontos diretos, em 4 partidas também tivemos 2 gols ou mais. Por isso nosso palpite para esse jogo lá em Fortaleza vai ser no mais de 1.5 gols. A odd está na casa de 1,40. Mas é aquele joguinho ali com 10 minutos de bola rolando, cotação batendo em 50, momento de entrada. Quem quiser pegar um em 40 também, muito interessante, mas a gente recomenda com um pouquinho a mais, porque faz bem. A gente tem um Coritiba que já marcou 12 gols e tomou 10, uma média muito boa de gols marcados e sofridos, o que favorece mais ainda a nossa aposta. E o Ceará que saiu da zona do rebaixamento, que já tem 9 gols marcados e 11 sofridos. São equipes com boas médias de gols marcados e sofridos, duas equipes que vêm de vitórias nos últimos jogos. O Coritiba venceu o Botafogo e o Ceará venceu o Fortaleza, ambos por placares magros, mas os últimos jogos, além desses, demonstrou que essas equipes têm qualidade para fazer ao menos 2 gols ou mais e ser um jogo movimentado, até porque o Ceará pode engatar e sair ali de vez da zona do rebaixamento, de perto da zona do rebaixamento, e o Coritiba pode engatar também de vez e continuar ali no topo, até porque hoje a equipe tem apenas a 2 pontos dos líderes Palmeiras, Atlético e Corinthians. Por isso, mais de 1.5 gols, odd na casa de 1,50, ali mais ou menos com 10 minutos de jogo, é o nosso palpite para Ceará e Coritiba. Passando agora para Brusque e Náutico, outro jogo da Série B do Campeonato Brasileiro, onde a gente tem o Brusque em 13º com 10 pontos e o Náutico ali em 17º com 9 pontos. Duas equipes ali em meio baixo de tabela, o Náutico no Z4, mas jogo para minha visão, jogo para gols. Até porque o Brusque nos últimos 5 jogos, em 3 partidas a equipe teve 2 gols ou mais em seus jogos. Já a equipe do Náutico, que nos últimos 5 duelos, também em 3 dessas partidas tivemos 2 gols ou mais no marcador. E quando essas duas equipes se enfrentaram no ano passado, 2 jogos bem movimentados com a possibilidade de 2 gols. Um acabou 4-3 e o outro acabou 1-1.
Por isso, mais um jogo aqui no mercado de gols e mais um jogo no over ou mais de 1.5 gols, cotação na casa de 1,47, outro joguinho com 3 minutos, cotação batendo uns 50, momento de entrada. Porque a gente está falando de duas equipes que precisam desesperadamente vencer. O Brusque, principalmente por estar jogando dentro de casa, vai pegar ali o Náutico, que hoje é o 17º, o primeiro time dentro da zona. Caso o Brusque perca, vai ser ultrapassado pelo rival, vai perder uma boa chance de colocar mais 3 pontos sobre um rival que hoje é concorrente direto. Então um jogo extremamente importante tanto para a equipe catarinense quanto para os pernambucanos, até porque vale muito ali um distanciamento de um para o outro, pois são duas equipes que devem brigar ali no meio baixo de tabela e quem sabe, dependendo do decorrer da competição, até contra a zona do rebaixamento. Por isso, mais de 1.5 gols, odd na casa de 1,50 ali mais ou menos, com 3 minutos de jogo, é o nosso palpite para esse jogo. Passando agora para Vancouver e Salt Lake, jogo ali da MLS, onde a gente tem pela Conferência Oeste o Salt Lake em terceiro com 25 pontos e pela mesma conferência o Vancouver em 12º com 14 pontos. Mais uma temporada bem abaixo da equipe canadense do Vancouver, mas MLS é tendência de gols, até porque também o Vancouver nos últimos 5 jogos, em 4 partidas, a equipe teve ao menos 2 gols ou mais em seus jogos. Já o Salt Lake vem num momento muito bom nos últimos 5 jogos, em 4 partidas também tivemos ao menos 2 gols ou mais. E quando essas duas equipes se enfrentaram nos últimos 5 confrontos diretos, em todos eles sempre tivemos placares muito elásticos, com 2 gols e bem mais que 2 gols nos jogos. Por isso, nosso palpite para esse jogo vai ser no mais de 2.0 gols asiáticos. A cotação está na casa de 1,52. Eu esperava uma cotação aqui no mercado no over 2,5, mas o mercado nos ofereceu ali uma cotação boa no over 2.0 asiáticos, então não compensa, não tem o porquê a gente não pegar. Eu falo isso porque são duas equipes que quando se enfrentam tem uma boa média de gols marcados e sofridos. A gente já teve jogos com 4-1 pro Vancouver, 4-0 pro Salt Lake, 3-1 pro Salt Lake, 2-1 pro Vancouver e outro 2-1 pro Vancouver. Ou seja, sempre jogos com no mínimo 3 gols no marcador. E aqui a gente tá indo ali para sair ao menos 2 gols. Caso saia esses 2 gols, a gente não perde nem ganha. É jogo sim com tendência para mais de 2 gols, até porque a gente tem um Salt Lake ali com 17 gols marcados, 17 gols sofridos, em terceiro na Conferência Oeste, contra um Vancouver que já tomou 23 gols em 13 partidas e que vem mais uma temporada muito abaixo, assim como vinha na temporada passada. Então outro jogo com cara de bons gols, de muitos gols, até porque é MLS, mas a gente vai ali numa certa segurança, no mais de 2.0 gols asiáticos, cotação de 1,52 para Vancouver e Salt Lake. E passando para o último jogo do dia, Atlético Goianiense e Corinthians, outro jogo do Campeonato Brasileiro da Série A. Corinthians terceiro colocado com 15 pontos e o Atlético ali em 18º com 7 pontinhos, precisando desesperadamente sair dessa zona do rebaixamento. Jogo de duas equipes bem organizadas, o Atlético classificado na Sula, o Corinthians na Libertadores, jogo para mim também com tendência de gols, até porque o Atlético nos últimos 5 jogos, em 4 partidas a equipe teve 2 gols ou mais em seus jogos. Já o Corinthians nos últimos 5 jogos, em todos eles a equipe paulista teve 2 gols ou mais no placar. E quando essas duas equipes se enfrentaram nos últimos 5 confrontos, em 3 dessas partidas também tivemos 2 gols ou mais no placar. Por isso nosso palpite para esse jogo, que vale muito para as duas equipes, vai ser no mais de 1.5 gols. A odd está na casa de 1,46, mas é joguinho ali com 5 minutos, cotação batendo 1,50, momento de entrada. Porque a gente está falando de um Atlético que vem de uma classificação na Sul-Americana e de um excelente jogo contra o Internacional, jogando no Beira-Rio, onde a equipe pressionou muito, teve chances até de virar a partida e venceu o Inter em Porto Alegre, contra um Corinthians que hoje é o terceiro colocado, teoricamente é líder, ele empatado com o Palmeiras, perde só nos critérios de desempates, mas a equipe vem de 5 empates seguidos. Todos eles com gols, mas sempre empatando, ou seja, a equipe vem sofrendo gols e vem marcando gols no mesmo jogo, sempre com ao menos 2 gols. Por isso eu acredito que para esse jogo deve ter essa tônica, porque a equipe corintiana é organizada e a equipe do Atlético também é muito organizada, joga dentro de casa com apoio de sua torcida e precisa muito vencer para sair ali da zona do rebaixamento, até porque uma equipe bem organizada assim, eu acho que o lugar do Atlético não é tão baixo assim na competição. Por isso o jogo, na minha visão, com tendência
tendência de movimento e com tendência de gols. Então, mais de 1.5 gols, odd na casa de 1,50 ali mais ou menos, com 5 minutos de jogo. É o nosso palpite para esse jogo. Então foi isso, galera. Esses foram os nossos 10 palpites para hoje. Espero ter ajudado todos vocês. Compartilhe com os amigos. Deixe aqui embaixo nos comentários o que vocês vêm achando. E até a próxima. Fiquem agora com os bilhetes prontos e valeu!